Olá, pessoal. Boa noite. Como eu falei com vocês mais cedo, né, que a gente ia começar uma live hoje a partir das 8 horas, estamos um pouquinho atrasados, já são 8h08. E venho aqui, né, falar com vocês a respeito da nossa proposta, né, de 3 dias de live, né, durante 3 semanas, às segundas-feiras. Daqui com a Academia Saber Mais, né? E a gente tem hoje para falar com vocês, na verdade, bater um papinho. Acho que nesse momento de isolamento social a gente fica um pouco isolado, não, né? Parece tão um trocadilho, mas eu falo no sentido mesmo da gente sentir um pouco só, mesmo tendo, né, com a família em casa, mas a gente que está nessa correria do dia a dia, com vocês na sala de aula, pelas universidades afora, a gente fica um pouco, né, como é que posso dizer, triste, né? A gente acaba sentindo falta. Eu acho que a gente vem falando aí, a televisão, né, as próprias redes, que alguma coisa a gente vai tirar de bom desse momento. Alguma coisa tem que ficar de bom, né, tem que nos servir de lição, né, pra gente tirar de tudo isso, né, que a gente está passando. E breve a gente estará, né, juntos aí. Eu tô agora fazendo essa live, eu sei que tá uma enxurrada de lives por aí, mas quem conhece a gente, né, os meus alunos, sabe que a gente começou agora essa empreitada aí da Academia Saber Mais, que na verdade serve pra gente tá trocando com vocês experiência, tá, né, trocando, capacitando, qualificando, né, vocês. E aí nesse momento de isolamento a gente ficou um pouco, né, distante aí. Tô sendo repetitiva, mas quem me conhece sabe que sou uma pessoa alegre, mas eu sinto preocupado, eu estou, né, numa situação que eu fico temerosa com tudo, né, que está acontecendo, que vai acontecer. E eu que estou acostumada em contato físico com vocês em sala de aula, esse momento no meu quarto de estudo, no meu pequeno escritório, está sendo dias de reflexões, de estudos, dias da gente poder estar aí botando algumas coisas em ordem, né? E eu prometi para mim mesmo ver o mínimo possível de TV por conta de tantas notícias, e a gente acaba caminhando para uma perspectiva um pouco, né, triste, um pouco deprimida assim, com tudo isso, mas a gente não pode deixar isso, né, nos tomar conta. A gente precisa, né, ter cada vez mais aí uma postura de pensar para frente, de pensar aí o que a gente pode tirar de proveito de tudo isso. Então, bem, falando isso, né, a gente está aqui com uma proposta para falar com vocês eu falo que é uma série de 3 episódios, já que a gente está agora na era aí de estar em casa, recluso, vendo séries do Netflix. A gente está aí querendo fazer uma série com vocês com a seguinte temática, né? Organização acadêmica. Essa é a nossa proposta de estar discutindo com vocês em 3 dias, em lives curtas, para a gente utilizar desse momento, um momento de nos organizarmos academicamente, né? Que isso nos trará frutos aí também na nossa vida profissional. E primeiro antes de começar a falar sobre a nossa série, né, com 3 episódios, com 3 dias, queria falar sobre procrastinação. Um breve, por que me levou aí a estar discutindo com vocês sobre a organização acadêmica, já que a gente está nesse período de isolamento, nesse período de reclusão aí, sobre, né, tentar sair desse momento com a vida organizada. Primeiro sobre a procrastinação. Acho que eu não sei vocês, mas eu fiquei na primeira semana dessa quinzena que passou, né, quando tudo veio à tona, eu me senti um pouco desorientada, assim, né, meio que no ar, meio que sem saber
o que faríamos, não sabia se eu dormia, se eu comia, se eu ficava pensando, se eu desnorteada assim, né, em choque. Mas passado esse primeiro momento, esse primeiro choque, a gente e aí tende a cair na procrastinação. Ou seja, o que seria a procrastinação, né? Que nada mais é do que adiar intencionalmente o início ou o término de algo. Então a gente ficou meio estatelado e acho que essas primeiras semanas foi meio de procrastinar, né? No sentido mesmo de adiar as coisas. E aí a gente precisa rever isso, né? A gente precisa romper com essa procrastinação para sermos produtivos na nossa vida acadêmica e profissional. Então, passando, né, por esse meu questionamento de procrastinar, de ficar adiando as coisas, eu acho que agora está na hora de fato arregaçar as mangas, pensar para frente, pensar a nossa vida acadêmica, pensar, né, utilizar desse momento um aprendizado, como eu falei, né, no início dessa nossa live. E aí a Mayara tá falando, né, manda os spoilers aí sobre a série. E aí, qual é a nossa proposta? Hoje, nosso primeiro episódio da série Organização Acadêmica. E aí a nossa primeira série, ela se chama Começando a se Organizar. A segunda, né, na verdade, o primeiro episódio. O segundo episódio a gente vai falar sobre os principais recursos de pesquisa e escrita científica. E o terceiro episódio, a gente vai construir com vocês um perfil, né, o seu perfil acadêmico profissional. Então, serão esses 3 episódios, começando hoje, né, um nome bastante, eu digo, né, parece ter um paradoxo, mas começando a se organizar. Esse é o nosso primeiro episódio dessa série. E aí, qual é a nossa proposta? Né? Eu tô aqui lendo vocês, Marília, Marcele, Luciana, né? Mayara, que está aí com a gente. Sejam bem-vindas à nossa live. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa tímida e eu brigo com a Amanda, né? Fazer live para mim é quase uma morte, mas eu acho que ainda é melhor do que fazer um vídeo pronto, né? Mas, né, a gente está aí justamente tentando quebrar e fazer dessa live uma forma de... Eu estou aqui imaginando vocês na minha frente, numa sala de aula imensa, e acho que isso faz eu descontrair um pouco, né? A Fabiana entrou agora, Cleide também está entrando, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, então assim, nosso primeiro episódio, volto a dizer, vamos pensar a nossa organização, né? Vamos começar pelo começo, né? Vamos começar, né, falando sobre alguns pontos aí. Não vou ser longa nas lives, até porque às vezes vocês querem... Tô perdendo a minha novela que não tem mais. Amor de Mãe. Mas vamos tentar aí utilizar, como eu falei, desse tempo, um tempo pra gente nos organizarmos mesmo. Então, a gente tá aí com a primeira proposta, né, com o primeiro ponto a ser discutido começando a organização. Primeiro, um lugar para estudar. Então, que vocês estão aí anotando, né, a primeira coisa que a gente precisa na nossa organização acadêmica é um lugar para estudar. Eu sei que muitas das vezes ter um lugar para estudar, dependendo das configurações das famílias, a gente sabe que é um pouco difícil, né? Ter um espaço só para isso. Mas, né, a gente precisa aí conseguir esse lugarzinho, pequeno que seja, né? Ou pelo menos avisar a família. Olha, gente, nessa hora, né, uma horinha que eu vou tirar, eu preciso do silêncio, eu preciso da compreensão de vocês, até porque nesse novo momento aí de home office, por exemplo, quem está trabalhando também, é muito complicado trabalhar em casa, assim como também estudar em casa é complicado. Por isso que muitas das vezes ir para uma faculdade, ir para uma universidade, sair de casa, para muitos é um momento de fato onde possa ter maior concentração. Mas diante desse cenário, o que nos resta é um cômodo, como, né, vocês estão vendo aí um pouquinho, para a gente se concentrar. E aí,
né, focando nesse lugar para estudar, eu sempre falo para vocês, não precisa ter o melhor home office, não precisa ter, né, um lugar mais lindo e mais belo, não é isso, mas é ter um lugar onde você possa, seja o seu quarto, onde você possa se trancar por uma horinha, enfim, né, e um acordo com seus familiares. A gente, quando eu falo do ambiente, eu fico aqui fazendo na live os vídeos, eu fico tentando, né, achar um lugar que de fato não nada me atrapalha. Eu até coloquei agora na porta, né, um papelzinho colado, ó, vou entrar ao vivo agora, né, para de repente não entrar ninguém aqui, até vendo na internet, o povo entrando, filho gritando, enfim. Então, assim, o ambiente, um lugar para estudar é primordial. E nesse ambiente, né, é claro, uma boa iluminação, se possível, né, e depende de cada um, um som ambiente, né, se vocês olharem aí no YouTube, se vocês jogarem aí no Spotify, existe até músicas para concentração, né, tem umas dicas aí para você ter um som ambiente que faça você se concentrar. Então, assim, nesse ambiente confortável, tem gente que adora estudar deitado, que adora fazer as coisas na cama, é um péssimo lugar para isso, né? Estudar na cama, pelo contrário, isso parece que isso é quase que um imã, né? Você vai dali a alguns minutos dormir. Então a cama não é o melhor lugar para estudar, né? Uma mesa, uma bancada de estudo, enfim, para o sono não vir aí atrapalhar os estudos de vocês. Uma outra questão, né? Outro ponto, além de reservar esse lugar, de reservar esse momento, de reservar essa hora, de ter um acordo entre os familiares para respeitar esse momento, né? E um outro ponto é o material necessário para os estudos. Então, se você de repente vai usar a varanda para estudar, vamos supor que mora em apartamento, tem uma varandinha, enfim. Eu vou no meu quarto. Não, eu tenho uma área de estudo. Enfim, eu vou pegar minhas coisas e ir para a sala, né? Leve todo o seu material, né? Essa coisa de ficar toda hora pausando, né? O que você começou ali, o que você começou, né, a planejar ali. Se ficar pausando, esqueci um livro lá no outro cômodo, esqueci o computador, então leve tudo, né? Tenha com você todo o material disponível. E aí eu tô falando também, né, desse material necessário. Tem pessoas que utilizam, né, quem me conhece sabe que sou uma pessoa que adora tecnologia. Para algumas coisas, para outras nem tanto. Mas para estudar, né, tem pessoas que gostam mais de caderno, de anotar, de escrever, né? Então, qual vai ser a melhor forma? Qual o melhor material para estudar? Caderno ou um tablet, um computador? E aí vai ficar a critério de vocês, mas delimitem aí, né, qual recurso você irá utilizar. Porque, assim, eu gosto particularmente eu não uso mais pendrive, né? Eu já fui da época de dar aula, por exemplo, com retroprojetor, né? Pegava lá as transparências, era um caos, assim, mas para a época era o que nós tínhamos. Né? Depois veio o pendrive, aí coloca o pendrive no computador da faculdade, o pendrive, né, pega vírus. E aí você não sabe onde está o pendrive. Eu utilizo muitas nuvens, então onde eu vou, onde tiver internet, claro, né? Mas é uma forma de você ter tudo sincronizado, todos os seus trabalhos, né? Onde você começou, onde ele parou, ele vai sincronizar na nuvem. Então, assim, é um material, que aí eu tô falando, que recurso é esse que eu uso, né? Eu uso muito o Google Drive, mas tem outros, né? Tem Dropbox, tem OneDrive, tem vários tipos, né, de lugares que você possa arquivar seu material na nuvem. Eu sempre brinco com uma amiga minha que vocês conhecem, que eu não vou ficar falando o nome dela aqui, e a nossa briga é entre as coisas que eu tenho no meu Google Drive e as coisas que ela tem no caderno dela, né? Aí a gente fica brincando que muitas das vezes ter algo num lugar só facilita a nossa busca. Então, se eu pego o meu Google Drive, eu tenho tudo por pastas, e aí qual é o tema, qual é a disciplina, se é os textos em PDF, se são as aulas expositivas. Então, a organização do ponto de vista do material é imprescindível. Essa coisa de ficar
com papéis espalhados, com vários cadernos. Eu particularmente não gosto porque atrapalha essa organização. Mas aí vai ficar a critério de vocês em relação, né, a esse material. Eu gosto de usar muito o Evernote, que também é um caderno onde você separa ali por abas, separa ali por conteúdo, separa, né, a temática, enfim, aí fica a critério de vocês se organizarem. Essas coisas, de anotarem, volto a dizer, né, um papelzinho para lá, eu falo com essa coisa de, né, quem vê minhas aulas sabe que eu tenho essa questão, dessa organização. Então, assim, isso facilita até a sua própria condição, nessa mente, no sentido de saber onde é que tá as coisas. Se eu tenho tudo espalhado, eu não consigo me achar. Se eu não consigo me achar, isso dá agonia. Se me dá agonia, eu largo tudo pra lá, não quero mais fazer nada. E muitas das vezes é assim que acontece, né? Então, a gente precisa ter todo o material organizado. Assim, é imprescindível isso. O terceiro, né, que eu quero falar aqui com vocês, para a gente começar a organizar a vida acadêmica. O terceiro ponto. Então, eu falei do primeiro, que é o lugar para estudar, um ambiente propício para isso, né? Segundo, qual material que eu utilizo necessário para eu administrar, né, as minhas anotações, administrar os temas que eu estou estudando, se eu separo em PDF, se eu separo, né, na nuvem, se eu organizo a minha vida, seja num caderno de 10 matérias, enfim, um tablet, né, fica a critério, mas precisa ter isso organizado, né? Os textos, enfim, a gente precisa organizar o nosso ambiente de trabalho. Se a gente ficar numa bancada, né, num ambiente desorganizado, a gente acaba também desorganizando a nossa mente, né? E aí, o terceiro ponto, para a gente começar a se organizar, é agora voltado especificamente para as tarefas acadêmicas. Pensando agora, né, nesses dois pontozinhos, é mais uma questão de logística. Estou falando uma questão mesmo de infraestrutura aí para estudos. Mas agora pensando, o terceiro, né, ponto aqui do nosso primeiro episódio são as redes sociais acadêmicas. Então, a galera que está estudando, que está aí na graduação, que está aí na pós, que está fazendo curso, que está fazendo, né, está se aprimorando aí, tem as redes sociais acadêmicas. Eu não estou falando de Facebook, não estou falando de Instagram, né, porque essas redes são redes bacanas, claro, evidente, são redes que a gente está aí trocando, que a gente está compartilhando, que a gente está revendo, né, a família à distância nesse momento, mas muitas das vezes, tanto Facebook, Instagram, YouTube são redes sociais no qual rouba o nosso tempo, né? E agora, estando em casa, a gente tem, entre aspas, mais tempo, entre aspas, né? E esse bobear, a gente fica o dia todo no Facebook, o dia todo no Instagram, né? A Carolina tá aqui, eu vou falando e vou interagindo. Eu tô aprendendo a mexer nesse negócio aqui de live, né? A Carolina tá aqui. Carol, olha, nós temos aula, hein? Essa semana. Dicas para quem está... Eu vou falando e vocês podem trocar comigo aqui, né? Para não ficar um monólogo, mesmo sendo uma, né? Acho que o chat aqui, a conversa faz a gente se sentir mais próximo. Carolina Estevão tá aqui. Carol, a pergunta da Carol, ela na verdade pergunta, né? Quer saber dicas para quem está no TCC. Qual é a dica para quem está fazendo TCC? Quem está fazendo TCC em dupla, né? E é nesse momento onde ninguém está podendo aí ficar, né, juntos, a gente vai ter que lançar a mão, vocês vão ter que lançar a mão de videoconferência, né, chamada de vídeo, quem gosta porque ficar só escrevendo é horrível, assim, trocar. E aí, essa dica aí para quem está fazendo TCC, né, se for com parceiro, se estiver com uma dupla, é você estipular esse tempo, né? Aproveitar que agora, né, estão em casa, quem pode, mas separar o material, ver qual é o tema que vocês estão discutindo, ver os textos que você tem, aproveita esse momento aí, né?
A gente vai até deixar para falar um pouco mais sobre o TCC, regras da BNT para os outros episódios, mas para quem está fazendo TCC, a gente pensar aí nesse lugar específico para se concentrar, um material para poder, né, separar aquilo que você vai ser utilizado no trabalho de vocês, no trabalho de conclusão. Então, assim, organização é fundamental. Então, vocês que utilizam, né, a referência bibliográfica vasta para construir o marco teórico, né, separe por blocos, né, o primeiro capítulo, quais são os autores que eu vou utilizar, o segundo. Então, assim, eu acho que nesse primeiro momento do nosso primeiro episódio, que é começando a se organizar, é justamente, né, fazer essa separação e essa destinação dos espaços e dos materiais. Essa é a primeira coisa. Enfim, vamos dar continuidade, senão já perdeu um pouquinho, né, e atropelar um pouquinho a nossa ordem. Voltando aí vale também para quem está fazendo TCC, né, as redes sociais acadêmicas, onde eu parei, onde a gente vai continuar daqui. As redes sociais nós temos o Google Acadêmico, né, lá vocês vão ver texto, lá vocês vão ter um material. Não sei se voltou. E aí o Google Acadêmico, ele é uma rede para poder utilizar aí, assim como a Cielo também, né, mas aí é pensando artigos, pensando, né, nós temos também o Vimeo, que é uma espécie de YouTube, não sei se vocês conhecem, o Vimeo também, né, eu sei que muitos lançam mão aí do YouTube para pegar aulas, para poder, né, às vezes um determinado assunto, vai lá no YouTube porque tem aulas, né, de alguns professores, mas, né, tem também o Vimeo, que é tipo uma espécie de YouTube. Tem o LinkedIn, e aí o LinkedIn, né, é um espaço aí profissional, é uma rede social profissional, acho que muitos têm acesso ao LinkedIn, né, e aí a gente vai pensar mais para frente como é que se constrói um perfil acadêmico profissional, como é que você pensa uma foto profissional para os perfis. Eu falo muito isso em sala de aula em relação aos e-mails de vocês, aos endereços de e-mails, né? Muitas das vezes, quem me conhece sabe que eu falo isso sempre. Tem pessoas que querem colocar como endereço de e-mail florzinha, né, pimentinha, agostosa, @gmail. Então, assim, revejam, né, os e-mails de vocês, principalmente quem tem aí o hábito de acessar o LinkedIn, né? Então, tem pessoas que são contratadas por essa rede, então, assim, tenham cuidado em relação à imagem profissional que vocês querem passar, né? E também acadêmica, né? Para esse mundo aí, para esse mercado de trabalho. Tem também o currículo Lattes, que, né, a gente chama de rede social, mas é no currículo Lattes, na plataforma Lattes. Aí vocês podem procurar no Google, né, joga lá, currículo Lattes. Aí você pode pesquisar por nome, ali vai dar toda a vida, né, daquela profissional, daquele estudante, enfim, né, vocês acessem aí a plataforma Lattes, o currículo Lattes, para vocês saberem também como utilizar. A gente vai ter uma aula só sobre isso, né? Para vocês que querem terminar a graduação e entrar no mestrado, né, fazer uma pós-graduação, seja ela lato sensu ou stricto sensu, o Lattes é importante, né? Muitas pessoas te conhecem por esse currículo, né? Para quem não conhece, o Lattes é um currículo acadêmico, diferente do currículo vitae, o Vita, né? A gente, né, vai falar um pouquinho mais para frente nos outros episódios a respeito disso, tá bom? Mas tem o currículo Lattes. Tem também o Orcid, orcid.org, que também é uma espécie de currículo Lattes, porém ele é internacional. Aí é pra galera que tá pensando, né, agora não, porque nesse momento as fronteiras fechadas, ninguém é pra canto nenhum, mas tem também o Orcid, como uma plataforma aí de currículo, né, de divulgar aí o seu currículo acadêmico. Nós temos também um outro ponto para começar a se organizar, é justamente fazer um inventário da produção acadêmica, né? Fazer esse inventário nada mais é do que você pegar e levantar tudo aquilo que você já fez,
né? Quem está na graduação, muitas das vezes nem se dá conta muito disso, né? Deixa para pensar um pouco isso só depois no TCC, e aí do TCC gerar um artigo, mas para quem aí está acabando a graduação, para quem já terminou, né? Acessar o mercado de trabalho, conseguir se inserir no mercado de trabalho não está sendo fácil, agora muito menos, mas o mercado de trabalho está bastante concorrido, então a gente precisa, né, ter um currículo. E muitos falam assim: Vanessa, mas estão me pedindo experiência, eu acabei de me formar, como é que eu consigo essa experiência, né? Essa experiência, ela adquiro como, né? Adquiro como essa experiência? Fazendo, publicando artigos em congressos, pega o seu TCC, organiza ele, né, para a gente pensar isso numa produção acadêmica, né? Nós vamos falar, a Marília está perguntando aqui se eu vou falar sobre produção de artigos. Vou falar sim, né? No nosso segundo episódio. É claro que não dá tempo da gente ficar aqui falando como é passo a passo, mas vou dar dicas, né, sobre isso e como se faz um artigo, como você, né, consegue aí sintetizar muitas das vezes um TCC, né, em forma de artigos, como é que a gente pode, quais recursos que nós temos para isso, né, para a gente poder estar produzindo aí esse artigo. E aí, né, voltando para a questão que eu estou falando com vocês e lendo aí, né, os comentários, para não deixar ninguém no vácuo, o inventário acadêmico. Esse inventário acadêmico, o que é fazer um inventário? É você identificar tudo aquilo que você já fez, né? Inventariar. O que eu tenho? Mas o que eu tenho produzido, mas está onde? Né? E aí vai algumas dicas. Primeiro, fazer uma planilha no Excel, né? Isso é um outro ponto importante, né? Uma planilha no Excel. E aí você vai lançando tudo que você já fez, tudo que você participou, congresso que você foi. Eu tenho uma planilha, mas tem também uma pasta, né? Eu utilizo dessa forma. Eu tenho uma pasta, até porque tudo vai para o currículo Lattes. Eu tenho uma pasta, né, com saquinhos dentro, e nessa pasta eu vou colocando, né, os certificados, ali vou colocando toda a minha produção, tudo ali, desde a minha vida acadêmica, desde a época de aluna, da graduação até hoje, eu tenho tudo anotado, tudo guardado, arquivado em pastas, para poder não perder nada, que dali eu vou lançando no currículo Lattes. Então, o ideal é que vocês associem essa pasta, que é onde você guarda o documento, não tem como, um documento físico, mas também a planilha. Em Excel ali você vai lançando, né, tudo, o congresso que foi, se foi como ouvinte, se você teve trabalho publicado, e aí isso envolve, né, isso em tudo. Desde o TCC até pós-TCC, né, depois na sua vida profissional, o título, né, seja o título do congresso, o título do artigo que você publicou, do trabalho que você apresentou, o título, onde foi publicado, o ano que foi publicado, né? Eu fiz meu TCC em 2016, então tá lá, 2016, o ano da publicação. É claro que eu tô falando de publicação aqui, gente, né? Não necessariamente, claro que o TCC não é uma publicação, eu tô falando de publicação na forma mais variada possível, né? É claro que, por exemplo, se eu fui no congresso em 2017, aí tá lá, e aí um trabalho foi publicado no Anais do Congresso, enfim, vou colocar 2016 ou 17, né? Aquele artigo fruto do meu TCC, que eu também participei, né? Coloco o ano, um endereço para acessar, e de repente ficou publicado num site, né? numa revista eletrônica, um endereço, né? Um número do registro, geralmente quando dá publicação gera-se um número. Então você coloca numa planilha, né, todas essas suas produções acadêmicas. Isso é claro, gente, quem está se formando ainda está muito novinho nesse processo, mas eu sempre digo, né, a gente precisa começar de algum momento, a gente precisa se organizar, né, desde já a gente precisa se organizar academicamente a nossa vida, né, para a gente, quando for para o mercado de trabalho, a gente não ficar aí perdido e ficar muitas vezes, como é que eu faço um currículo, cadê minhas coisas, onde é que, né, porque tudo precisa de comprovação. Então esse inventário
acadêmico, ele é importante até para você ter a noção daquilo que você já fez. Se tiver uma planilhazinha só com um negocinho, tu vê que tá precisando agregar mais coisas aí na sua vida, né? Porque isso faz com que a sua vida profissional, né, dê uma alavancada aí, né? Porque a gente sabe que o mundo é esse mundo competitivo, infelizmente. Então não adianta achar que vai sair da graduação, né, e que no dia seguinte já vai arranjar um emprego assim de forma tão fácil, né? E a gente precisa começar de algum momento. Então, assim, vocês que estão fazendo TCC, né, vocês precisam lembrar que do TCC pode sair um artigo ou mais, porque aí eu posso pegar cada capítulo daquele geral, né, um artigo, pensar alguma coisa. Então, assim, vocês precisam começar, né, a se organizar para isso. Por isso que a gente colocou aí a nossa série, né, intitulada, para quem está entrando agora, Organização Acadêmica. Né, eu falo muito, fazendo um parênteses aqui, já para a gente caminhar para o fim, que muitas das vezes a gente, por procrastinar, deixar sempre para depois, né, e deixar para depois implica ficar enlouquecido, gerando estresse, adoecimento, enfim, notas baixas, porque aí deixa para o último dia. A gente sabe que a vida é louca, né? A vida é louca. Mas a gente precisa, já que a gente está nesse momento de reclusão, a gente está nesse momento de isolamento, justamente tirar proveito disso, né? De alguma forma, né, sair desse momento com uma vida organizada. Do ponto de vista, aí eu tô falando academicamente, né? E que isso vai gerar frutos na sua vida profissional. Então, assim, vamos fazer desse momento um momento para troca, um momento pra gente, né? Eu sei que a galera tá no Face aí, né, querendo ver séries, filmes para distrair. Sim, vamos distrair, vamos organizar nosso tempo, qual o tempo que eu tenho para ver um filme, qual o momento que eu vou ter, né, para me dedicar aos meus filhos, qual o momento que eu vou ter para poder, né, a gente precisa de um planejamento. Eu volto a dizer, sem um planejamento a gente não consegue ir a lugar nenhum, né? E aí, se bobear, a gente vai sair desse período de isolamento com a vida mais, né, atarefada do que nunca. Então, vamos fazer com que esse momento seja um momento de despertar em nós essa coisa de olhar também para dentro da gente, ver o que a gente pode mudar enquanto pessoa, o que a gente pode mudar enquanto estudante, que postura a gente tem que adotar para sermos melhores daqui para frente, né, do ponto de vista de organização. Então a gente está aí fazendo essa livezinha rápida com vocês, né, até para não ficar uma coisa cansativa, mas para a gente estar trocando aí ideias, né, com vocês sobre essa vida, essa organização, tá ok? Então, para quem está entrando agora, que eu já vou caminhar para o fim, quem está entrando agora, não percam, né, a Academia Saber Mais, né, nesse momento aí está promovendo, então, só recapitulando para a gente encerrar, uma série chamada Organização Acadêmica, né, com 3 episódios, estou adotando a mesma lógica da Netflix, em 3 episódios. Primeiro hoje, né, mais para falar sobre como é que a gente começa a se organizar, né, separando aí as coisas todas, e aí envolvendo o lugar para estudar, o material necessário que eu preciso para poder, né, estudar, para organizar minha vida, as redes sociais que eu tenho, as formas que eu tenho para poder pesquisar. Então, assim, né, ao invés de ficar gastando a maior parte do tempo em Facebook, Instagram, né, acessem aí o Google Acadêmico, Cielo, vamos fazer umas pesquisas, tem o LinkedIn, vamos olhar aí e se apropriar dessas redes. Nós falamos também sobre o último 4º ponto, que é sobre esse inventário da produção acadêmica, ou até as próprias pretensões, o que eu quero daqui para frente, né? Então, só para a gente terminar esse primeiro episódio, fazendo essa recapitulação, e lembrando que na semana que vem o nosso 2º episódio vai ser para falar sobre os principais recursos de pesquisa e a escrita científica, tá ok?
Tem alguém aí para fazer alguma pergunta? Alguém quer saber mais alguma coisa? E lembrando que nosso terceiro episódio daqui, né, daqui às 2 semanas, vai ser como construir o seu perfil acadêmico profissional. Tá ok? Vamos ver se tem alguém aí, né, Marcele, obrigado pela participação. Sandra está entrando agora, que abandonou a gente. Simone, seja bem-vinda. Elisângela, né, foi minha aluna na graduação e na pós, né, seja muito bem-vinda, né, divulgue aí o canal para os amigos de vocês, e vamos, né, tocando. A Mayara está aqui falando. Carolina, eu que agradeço, né, espero ter ajudado. Vamos trocando aí essa forma de organização, vamos pensar aí, né, estratégias para que a nossa vida acadêmica, a vida de vocês acadêmica, dê uma alavancada, tá bom? Mayara, que está sempre com a gente, muito obrigada. Né, vamos juntar aí os nossos papéis, vamos juntar aí os nossos livros, nossos PDFs, vamos organizar. Acho que essa é a palavra de ordem de hoje, né? Nessa nossa primeira live, nossa primeira temporada, a palavra de ordem é organização e planejamento. Então vamos começar, né? Professora Andréia também entrando aí na nossa live, né? Para a gente poder, aí, ela que está orientando os alunos de pesquisa. Sejam bem-vindos, a Letícia, a Carla, né? Mas enfim, não vou ficar aqui me alongando. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Elisângela está falando, né? Falar um pouquinho depois sobre a publicação de artigos. Vai ser a nossa live, nossa próxima live. E como a gente publica, né, os artigos, enfim, os trabalhos, fruto da sistematização da nossa prática profissional. Eu vou dar o toque sim, Elisângela, tá bom? Sobre a publicação dos artigos. E aí, sempre ficar atento a editais. Outra coisa. E aí, bem lembrada a fala da Elisângela, aqui que eu estou lendo, sobre a publicação. No nosso aplicativo, eu sei que muitas das vezes o aplicativo, né, vocês... Claro que agora a gente só está para Android, mas eu sei que muitas vezes o pessoal não quer baixar o aplicativo porque pesa, né, a bateria, o espaço no celular. Mas, né, vocês podem acessar via computador. Mas lá no aplicativo, nós criamos uma aba lá que fala justamente sobre eventos. Né? Que eventos são esses? E lá está colocando todos os congressos de todas as áreas. Né? A gente está focando só no serviço social. Inicialmente a gente está no serviço social, mas a nossa perspectiva é ampliar para as outras áreas do conhecimento, enfermagem, gastronomia, enfim, não é ficar só no serviço social, né? Abrir possibilidades para outros cursos. E fiquem atentos lá no nosso aplicativo, Rosângela, você que tá me perguntando também. Nós vamos colocar lá, nós estamos sempre colocando, agora não, porque ficou essa coisa meio no ar aí com esse isolamento, mas a gente está colocando os eventos, congressos esse com chamada para publicação, com chamada para trabalhos, para vocês colocarem os artigos de vocês nesses congressos. Aí lá no aplicativo eu coloco o link do evento, coloco lá, né, a forma de vocês acessarem, para vocês não terem esse trabalho de ficar pesquisando, né, na internet, onde é que tem um congresso por aí. Até a professora Andréa Lima indicou pra gente um congresso em Franca de educação, então tá lá no nosso aplicativo, né? Então as formas de publicação, para além de você ter um artigo pronto, claro, saber escrever esse artigo na estrutura padrão aí dos congressos, né, que em média vão de 12 a 15 páginas, depende muito, né, dos congressos, mas a média é isso. Mas para além de você ter um artigo pronto, não pode se repetir, outra questão que não podem, né, repetir aquele artigo em outros congressos, para aquele artigo, para aquele congresso, e ali acaba. Então, eu vou colocar aquele meu artigo, foi pro meu TCC, em vários congressos. Não, só pode ser em um congresso, né, em um evento, você pode publicar ele uma vez, tá ok? E aí fiquem de olho lá,
né? Porque às vezes passa desapercebido vários congressos bacanas, vários eventos interessantes para que a gente possa também publicar, né? E aí eu tô falando para além de uma questão produtivista, para além de uma questão meramente de currículo, porque eu tenho que ter, mas também de estar aí difundindo, né, o conhecimento, para também estar divulgando, né, toda a nossa sistematização daquilo que a gente está fazendo. Mayara está aqui perguntando para quem pensa em mestrado, né? A forma de se organizar é semelhante ao TCC para a produção do projeto? Sim. Para quem está, né, pensando no mestrado, e aí o mestrado tem uma dinâmica um pouco diferente, porque também tem seleção, né, com prova escrita, mas eles pedem no ato da inscrição um projeto. E aí esse projeto de pesquisa vai estar sempre de acordo com as linhas de pesquisa de cada programa de pós-graduação, e lá eles vão ter uma linha de as linhas de pesquisas, e aí o sistema, né, de organizar aí o seu processo seletivo, de você entrar nessa seleção. É a mesma forma, o que vocês querem pesquisar, né? Porque vocês, quando fizeram a graduação, que já passou por esse momento, vocês criaram, antes do TCC, um projeto de pesquisa. Ou seja, o que vocês querem? Da mesma forma, o mestrado. Então, eles te perguntam, de acordo com cada linha de pesquisa, o que vocês querem pesquisar no mestrado? Porque ali, na verdade, é formar pesquisadores, né? Então, a lógica de um projeto para o mestrado é a mesma lógica de um projeto, claro que numa outra estrutura, cada universidade vai ter a sua lógica, né? Assim, a sua formatação, mas na mesma perspectiva, assim, o que vocês querem pesquisar, o que vocês querem produzir de conhecimento no mestrado, é a mesma lógica, tá bom, Mayara? Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda estou me habituando, né, a utilizar a live. Eu estou me habituando. Volto a dizer, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente tímida, né, mesmo falando diante de um celular ou diante do computador, não tendo vocês, mas acho que eu prefiro estar, né, falando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Né, assim, tô aqui tentando ler, tô lendo aqui algumas coisas. Carla, muito obrigada, né, pela sua, né, você ter gostado aí. Também, né, quem quiser, né, quem tiver alguma coisa, a gente tem uma parte lá no nosso aplicativo, que é uma parte de blog, né, e o blog, a gente tá lá com o nosso livro, na época da pós-graduação que nós lançamos um livro, né, política social, um verdinho, tá lá no tô aqui procurando na minha estante para mostrar para vocês, mas enfim, tá lá no nosso aplicativo o livro, né? Quem tiver coisas que queiram divulgar, né, é só entrar em contato com a gente no nosso e-mail, Academia Saber Mais com 2 S no final, @gmail.com, que a gente também vai dando visibilidade ao que vocês, né, assim quiserem. A Carla, que trabalha com a pessoa em situação de rua, com a população em situação de rua, ela fez contato comigo, falou: Vanessa, tem como eu junto com você estar divulgando, né, materiais a respeito dessa população tão invisível? Eu falei: não, vem com a gente, né, também socializa aí essas informações que vocês queiram. Então, a gente quer fazer, na verdade, do nosso aplicativo, tanto eu quanto a professora Amanda, que estamos aí na frente desse novo projeto, fazer com que esse aplicativo ele seja, para além de inscrições em cursos, né, mas também fazer dele um aplicativo de socialização de informações, né? A gente não está aqui só para vender cursos, a gente não está aqui apenas no intuito, né, financeiro de querer vender, né, cursos. Não é essa a nossa pretensão, né? Mas também ser um aplicativo de uma utilidade pública, né? E fazer com que o nosso aplicativo ele proporcione a vocês um momento, né, de leitura, de reflexão, de compartilhamento, que seja aí algo útil, né, para vocês baixarem no celular de vocês. Rosiane, né, Nalva, minha querida aluna,
que foi de Caxias, né? Muito obrigado por vocês estarem aí com a gente nessa noite, plena segunda-feira. Tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu vou estar encerrando aqui a nossa live, né? E mais uma vez agradecer e desejar a todos uma boa noite. E se cuidem de si, dos seus familiares. Vamos trabalhar aí o nosso emocional, vamos pensar aí que tudo na vida passa. Nós iremos atravessar por essa fase, né, dessa pandemia, e que a gente possa sair desse momento fortalecido, né, de esperança, fortalecido aí, né, de compaixão, fortalecidos aí com tantas coisas boas, não só ficar contabilizando mortes, ficar contabilizando apenas, né, quantos infectados. Isso é apenas para a gente poder, né, ter a dimensão da gravidade das coisas, mas que a gente possa ir, porque, volto a dizer, tudo isso vai passar. E aí o que virá depois disso, né? Uma vida mais desorganizada? Não. Então vamos fazer desse momento aí, já que o governador deu mais 15 dias, né, para a gente refletir, para a gente se organizar, para a gente poder estar aí, né, saindo dessa situação mais fortalecidos, mais produtivos e criar uma cultura de produtividade. Tá bom, gente? Então, uma boa noite a todos. Agradeço imensamente a presença de vocês aí nessa live, tentando ser o menos chata possível. Tá bom? Uma boa noite a todos. Minha querida Lises, um beijo para você. Mônica entrou, Maria Fidelis, Fabiano, meu aluno querido, né? Um grande beijo a todos vocês. Quem eu não falei o nome, Andréia, meus alunos, meus ex-alunos. Um grande abraço a todos, tá bom? Fiquem com Deus. E qualquer coisa, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo a todos vocês, tá bom? Um beijo. Patrícia, tu é a melhor, Patrícia. Um grande beijo para você, tá? E aí, socialize a nossa página, né, ajudem a gente aí a crescer aí entre a comunidade toda acadêmica e vamos que vamos, tá bom? Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!